Senhoras, senhores, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Itapira. Em nome do Poder Legislativo, quero agradecer a presença das excelentíssimas autoridades aqui presentes, nossos agradecimentos especiais aos ilustres homenageados desta noite, seus dignos familiares, representantes da imprensa, dos internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal e pelas redes sociais, assim como de todo o público aqui presente. Eu gostaria de registrar nesta noite a presença do vice-prefeito Mário da Fonseca, também do secretário de Administração, Rosário Antônio Cicotti, também do ex-prefeito municipal e presidente do Rotary de Itapira, Firmino Sanches Filho, da senhora Gilza Sanches Scholl Sanches, desculpa, presidente da Casa da Amizade, e também do conde Tiago de Menezes, presidente da Federação das Academias de Letras do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Alguns amigos aqui, Dula, Xande, meu primo, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Passamos nesse instante a compor o plenário para a realização da 5ª sessão solene do 3º ano legislativo da 18ª legislatura, na qual a Câmara Municipal de Itapira, através de seus vereadores, externando o devido reconhecimento do povo e das autoridades pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, procederá à outorga da medalha de honra ao mérito jurídico, Dr. Ariovaldo Rizola. Passamos inicialmente à composição da mesa diretora dos trabalhos. Pedimos a presença na mesa principal do presidente da Câmara Municipal de Itapira, vereador Luiz Hermínio Nicolai. Da mesma forma, solicito a presença do vereador Fábio Galvão dos Santos, que é autor do projeto que criou esta comenda. Também solicito a presença do vice-prefeito municipal, Mário da Fonseca, que neste ato representa o prefeito Toninho Bellini. Passamos agora a compor por ordem alfabética os vereadores para que tomem assento no plenário. Vereador André Luiz Siqueira. Vereador Carlos Alberto Sartori. Vereadora Elizabeth Donizete Manuel. E vereadora Maísa Gracinda Fernandes. Eu gostaria de convidar o conde Tiago de Menezes para que também componha aqui a mesa principal, a convite do presidente desta casa, vereador Mino. Por favor, Tiago, por favor. Nesse momento, eu solicito a presença dos ilustres homenageados desta noite. O nosso patrono, né, o que dá nome a esta comenda, a esta medalha, o Dr. Ariovaldo Rizola e a sua esposa Maria Aparecida. E aos homenageados desta noite, o Dr. Daniel Aparecido Ranzato, com a esposa Cláudia. E também o Dr. Tomás Antônio de Moraes. Podem todos se sentar, por favor. Eu vou ler uns ofícios de justificativa. Itapira, 11 de agosto de 23,
Prezado presidente, confirmo e agradeço o convite para a sessão solene de outorga da medalha de honra ao mérito jurídico Dr. Ariovaldo Rizola aos advogados, Dr. Daniel Aparecido Ranzato e Dr. Tomás Antônio de Moraes, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, ao mesmo tempo em que lamento não poder comparecer a este evento por motivo de estar me preparando para uma cirurgia que me submeterei nos próximos dias. Peço que transmitam aos honrados profissionais e convidados os meus cumprimentos pela justa homenagem. Aproveito o ensejo para parabenizar esta egrégia Casa de Leis e todos os envolvidos na organização desse evento pela iniciativa e subscrevo-me renovando os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Hélio Nicolai. E da mesma forma, os vereadores Luan Rostirola, César Augusto da Silva, Leandro Sartori e Carlos Brisa, eu não vou ler todos, mas também mandaram a justificativa aqui de suas ausências. Ok? Então, isto feito, a condução do ato solene desta noite fica a cargo do presidente da Câmara Municipal de Itapira e desta mesa diretora dos trabalhos, vereador Mino Nicolai. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, né? Os internautas, a todos aqui, vereadores, homenageadas. E espero que seja uma noite agradável, tranquila, né? Que uma noite de muita satisfação para todos nós, né? Para podermos com essa entrega dessa honraria, né? Então, sobre a proteção de Deus e da padroeira Nossa Senhora da Penha, declaro aberto os trabalhos da 5ª sessão solene do 3º ano legislativo da 18ª legislatura, agradecendo pelas honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta noite festiva, na qual Itapira rende homenagem com a entrega da medalha de honra ao mérito jurídico Dr. Ariovaldo Rizola. É com alegria que recebemos todos nesta noite. Nesse momento, algum vereador que queira fazer a leitura de um trecho da Bíblia, a gente aguarda. Vereadora Beth. A gente vai fazer a leitura da Bíblia e, geralmente, quando termina a leitura, a gente tem que sentar e imediatamente levantar para o hino. Então, a gente, já em pé, a gente aguarda, então, após a leitura da Bíblia, para a execução do hino. Tá ok? Obrigado. Boa noite a todos. A leitura está no livro de Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Amém. natureza, e as belas forti padri d'un colosso,
Boa noite novamente. Doutor Luiz Arnaldo, por favor, a gente estava aguardando a senhora adentrar, fazer parte aqui do cerimonial com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Doutor João Carlos Canto Filho, meu amigo de tempos e muito tempo, né, Johnny? Seja bem-vindo também. Bom, para a gente prosseguir, gostaria, antes de mais nada, agradecer ao nosso vice-prefeito Mário da Fonseca, ao vereador Faustinho, que foi propositor dessa honraria, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje, vice-presidente, vereadora Maísa, vereador André, vereador Carlinhos Sartori, vereadora Bete, doutor Luiz Arnaldo, que está aqui conosco agora, ao Tiago Menezes, que eu fiz questão de convidá-lo à mesa, porque acho que poucos tapirenses, né, não são tantos, hoje é bom termos aí a internet junto, que acho que poucos sabem quantas honrarias o Tiago já recebeu e leva o nome de Itapira para muito longe de todas as fronteiras que a gente imagina. Então, é uma honra tê-lo aqui, Tiago. Os homenageados, doutor Ariovaldo e senhora, é uma honra recebê-los, doutor Daniel e senhora, e doutor Tomás, também conosco aqui. Então, para prosseguirmos, eu vou fazer aqui uma pequena leitura, agradecendo a presença de todos. E é uma noite difícil para a gente, porque na frente de doutores, advogados, fica difícil até a leitura. Então, aquilo que aqui for citado, se eu errar alguma coisa, vocês podem me corrigir. Tá ok? Prezados e ilustres homenageados, merecedores não só desta honraria que lhes entregaremos em instantes, mas também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela importância e grandeza do trabalho que desenvolvem e até hoje, que desenvolveram e até hoje desenvolvem em benefício de nossa cidade e do nosso povo. Dignos e queridos familiares dos homenageados, igualmente merecedores da nossa gratidão pelo apoio, convívio e participação na vida desses cidadãos, razão pela qual peço que dividam com eles o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa população. Senhores e senhoras, jovens que nos honram com suas presenças nessa sessão, internautas, todos que nos assistem. A advocacia é um dos principais pilares da justiça e indispensável à sua administração. E por isso é extremamente importante, pois são os advogados que protegem os interesses e garantem que os direitos especificados pela legislação sejam atribuídos a seus clientes. O papel do advogado não pode ser esquecido, pois sua função é defender os interesses sociais e garantir o funcionamento do Estado democrático. São a porta de entrada para a justiça social e a paz para as dores das pessoas. Seu dever é buscar incessantemente a justiça. Como diria Cícero, a lei não é inteligência e sua função natural é impor o procedimento correto e proibir a má ação. Por isso, a advocacia age como instrumento de garantia dos direitos do cidadão e luta pela defesa da democracia. Nas palavras de Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão de covardes. Muitas vezes, a própria opinião pública vira-se contra o advogado, mas como o grande jurista brasileiro Rui Barbosa dizia, ninguém é indigno de defesa. Assim como em qualquer profissão, jamais se pode generalizar a classe baseando-se em poucos exemplos de má conduta ante ao papel indispensável do advogado. Por fim, é justo afirmar que, assim como o médico
é responsável por assegurar a vida de um paciente, o advogado preza pelo bem de terceiros, sempre visando a versão mais clara da justiça. Parafraseando Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, eu diria que a aplicação das leis é tão ou mais importante que a sua própria elaboração. Parabéns a todos os homenageados e a todos os advogados de Itapira. Meu muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite. Acho que eu passo a palavra ao Beto, né? Eu vou proceder à leitura dos currículos dos nossos homenageados para a gente poder fazer a entrega da medalha. Vamos começar pelo Dr. Ariovaldo, nosso querido patrono desta medalha, né, que dá nome a esta homenagem, muito bem pensada pelo vereador Fábio Galvão dos Santos, também aprovada por unanimidade nessa casa em 2021, 20. Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, e por isso a gente não pôde fazer até hoje. Essa é a primeira sessão de homenagem. Logo em seguida veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer esta homenagem, então agora sim. Dr. Ariovaldo Rizola é nascido em 14 de março de 1935, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas no ano de 1964. É advogado criminalista militante, tendo atuado em mais de 300 júris no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. É casado com Maria Aparecida Fracaroli Rizola. Fez o curso também de Sociologia Geral e Educacional em São Carlos e curso de Aperfeiçoamento de Ensino Secundário, o CADES. É especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de São Paulo, notadamente em tema de prescrição, em curso ministrado pelo desembargador Azevedo Francisquini. Em 1982, tendo viajado por 120 dias pela Europa, América do Norte e Caribe, assistiu diversas palestras sobre matéria penal, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, no México e também em Cuba. Posteriormente, participou de várias visitas a presídios norte-americanos, por exemplo, Penitenciária Estadual de San Quentin, na cidade de San Rafael, na Califórnia. Experiência que lhe trouxe nova visão sobre a ressocialização do presidiário. Da mesma maneira, visitou a Penitenciária Federal Santa Marta, localizada na estrada entre a Cidade do México e a cidade de Puebla, conhecida como Reclusórios. Foi conferencista e palestrante da Escola Saber Jurídico, ministrou inúmeras palestras na área penal, com apontamento específico na atuação no Tribunal do Júri. No momento, trabalha na finalização de uma monografia penal sob o título As Sutilezas do Tribunal do Júri. Foi vice-presidente da 95ª subseção da OAB de Itapira por várias gestões, tendo exercido a presidência da subseção local no ano de 1991. Foi candidato a prefeito municipal em 1976. Foi vereador eleito em 2 legislaturas consecutivas, de 88 até 96. É membro vitalício da Academia Itapirense de Letras e Artes, da AILA. É membro vitalício da Academia de Letras da Serra Mantiqueira, sediada em Águas de Lindóia. Membro honorário da Academia Mineira de Letras, sediada em Belo Horizonte. Tido como um dos mais ilustres e destacados oradores do estado de São Paulo. Sob a ótica profissional de eminentes figuras do mundo jurídico, sobre a sua atuação no Tribunal do Júri, citamos especialmente a dos desembargadores Osmar Testa Marque, Davi Haddad, Álvaro Lazzarini, José Elias Abice Filho, Gilberto Passos de Freitas, Maria Laura Tavares e de Sérgio Carvalho de Aguiar Valim. Da nobre classe dos advogados se sobrepõe Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, José Roberto Batóquio e Rogério Lauria Tussi. Participou de 6 palestras ministradas pelo Dr. Martin Luther King Jr.,
2 anos antes de seu assassinato, sob direito universal e direito comparado. Foi homenageado também pelo governo do estado de Minas Gerais, pelos relevantes trabalhos executados no sul de Minas Gerais, pelos júris e inúmeras palestras feitas. Esse é o nosso homenageado desta noite. Uma salva de palmas para o Dr. Ariovaldo Rizola. Eu solicito ao presidente desta casa, o vereador Mino, e também ao Fábio, que é o autor dessa honraria, né, para que faça a entrega, então, para o seu Dr. Ariovaldo, por favor, aqui em frente à mesa. Deixa eu deixar para o final, né? Isso. A gente vai quebrar um pouco o protocolo hoje, que normalmente o homenageado recebe e já faz uso da palavra. Mas hoje vamos explicar aqui para todos os presentes. Eu vou passar a palavra para as autoridades primeiro e no final os homenageados encerram com os agradecimentos, tá bom? Ok? Então passamos agora ao Dr. Daniel Aparecido Ranzato. É um breve currículo, tá? Nasceu em Campinas em 14 de maio de 1970, filho de Laércio Ranzato e Mafalda Francisquini Ranzato in memoriam. É formado pela Faculdade de Direito de Espírito Santo do Pinhal em 1992. Exerce a advocacia exclusiva há 30 anos, tendo iniciado a carreira em 1993 junto à Advocacia Alves Lima, onde teve a oportunidade de trabalhar com o saudoso Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima por 15 anos. Passou a militar em banca própria em 2007, especializando-se nas áreas de direito criminal, civil e trabalhista, além da assessoria empresarial. Foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Itapira de 2000 a 2009. É rotariano, tendo sido presidente daquela instituição na gestão 2012-2013. Exerce a profissão até hoje em escritório próprio, Advocacia Ranzato. É casado com Cláudia Aparecida de Godoy Ranzato, com quem tem a filha também advogada, doutora Camila de Godoy Ranzato Barbosa, e já é avô da pequena Estela Mia Ranzato Barbosa. É isso, uma salva de palmas, então, para o Dr. Daniel. Então, eu solicito que a vereadora Elizabeth Manuel e o vereador Carlos Alberto Sartori, para que ambos possam fazer a entrega da medalha para o Dr. Daniel. Passamos agora ao Dr. Tomás Antônio de Moraes, é natural de Itapira, formou-se em Direito pela Unipinhal em 2002, advogado previdenciário e trabalhista. Atua em ações previdenciárias e trabalhistas, tais como aposentadorias, auxílio incapacidade, pensão por morte, indenizações por acidente do trabalho, doença do trabalho e estabilidade de emprego, além de questões civis. É especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. É conselheiro acadêmico do Centro Universitário de Itapira, Uniese. Foi secretário-geral adjunto de 2010
2010 a 2012 e presidente da OAB de Itapira por 2 mandatos consecutivos, de 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Dr. Tomás participou de dezenas de cursos, palestras na OAB de São Paulo e cursos de extensão sobre os temas como desaposentação e cálculo da desaposentação, Escola Paulista de Direito Social, aposentadoria especial, IAP, atualidades do processo judicial previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social também, e aposentadoria especial com ênfase na reforma previdenciária, ministrado em parceria com Adriane Bramante de Castro Ladentin. Então é isso, uma salva de palmas também para o Dr. Tomás. E eu peço a gentileza da vereadora Maísa Fernandes, do vereador André Siqueira, para que façam a entrega da medalha Dr. Ariovaldo Rizola para o Dr. Tomás. Então, desta forma, eu passo a palavra novamente ao presidente da mesa diretora dos trabalhos, vereador Mino Nicolai. Nós vamos passar a palavra agora, né, aos discursos. A gente já vai passar para o vereador Faustinho, Fábio Galvão, e eu quero aqui agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre presente, sempre nos dando força e apoio aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Por favor, vereador. Boa noite à mesa, que eu faço ao presidente dessa Câmara, vereador Mino Nicolai, ao vice-prefeito, nosso amigo e colega, advogado também, Mário da Fonseca, ao nobre amigo Tiago, boa noite, aos vereadores aqui presentes, meus colegas André Siqueira, Maísa Fernandes, Bete Manuel, Carlinhos Sartori. Uma boa noite também ao Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima Filho, nosso presidente da OAB local, aos homenageados aqui, Dr. Tomás Antônio de Moraes, uma boa noite ao Dr. Daniel Aparecido Ranzato, com a sua esposa, Dona Cláudia, ao nosso homenageado também e patrono, Dr. Ariovaldo Rizola, com a sua esposa, Dona Maria, uma boa noite. Uma boa noite aqui ao público presente. É muito satisfatório ver essa casa cheia, principalmente de colegas advogados e amigos. E principalmente os familiares dos homenageados. É muita satisfação mesmo. Uma boa noite à nossa Guarda Municipal, está sempre presente aqui conosco. Ao público que nos prestigia via rede social. População itapirense. Não posso esquecer, como sempre, e agradecer, não só dar uma boa noite, como agradecer aos funcionários desta casa, que fazem uma correria danada para a gente conseguir fazer sempre uma solenidade linda, principalmente como esta desta noite. Então, uma boa noite, nossos amigos funcionários desta casa. Eu queria começar meu discurso aqui, quero ser breve também, mas contar sobre a criação desta lei. Como foi dito, foi em 2019. Assim que eu assumi, numa conversa entre advogados e também com o pessoal que nos assessora aqui nessa casa, Paulinho, Osmar, o André, Osmar e o Paulinho hoje não estão presentes aqui. E por que não ter uma medalha para os advogados também? Temos aqui algumas homenagens para outros profissionais, como sempre, respeito toda a profissão, mas por que não
a nossa, a minha, a dos meus colegas advogados. E aí começou uma conversa, na época, com a doutora Maíra, que eu agradeço ela pela ajuda na época, que ela tinha me dito que a gestão anterior mesmo, do doutor Tomás, e na atual, que era do doutor Wallner, tinha uma conversa com o nosso ilustre vereador, doutor Rafael. Só que ficou na conversa. Aí eu cheguei e comprei a briga. E não tinha uma pessoa melhor para nós homenagearmos. Eu, na hora, não só quis, como briguei para que fosse doutor Ariovaldo Risola. Uma pessoa íntegra, amiga da família, amigo do meu pai de anos, amigo da cidade, porque sempre está ajudando e prestativo a todo cidadão. E aí criamos a lei, tivemos o apoio de todos os vereadores da época, aqui presente, o Carlinhos, a Beth, o Mino também, que estava na legislatura, e aprovamos. Isso fiquei muito honrado e vamos dizer assim, estou até emocionado, porque a gente também fazemos o bem para a população, merecemos. E aí, eu quero só falar um pouquinho da criação dessa homenagem. Aí foi feito um decreto, eu pedi uma autorização para o nosso presidente, Luiz Hermínio Nicolai, que prestativo, como sempre, concedeu essa autorização. Muito obrigado, Mino. Ele poderia ter negado. E criei o decreto. Só que para a criação desse decreto, nós temos, pelo transcurso desse decreto, tinha que pedir para oficiar a OAB. Aí pediram para oficiar. Na vinda do ofício, eu poderia até recusar os nomes. Mas como recusar, né, doutor Luiz Arnaldo? 2 nomes fortes como esse. Doutor Daniel, por ordem alfabética, a gente já vou explicar. Doutor Daniel Aparecido Ranzato, meu grande amigo, de todo que é tipo de... no futebol, no clube, no conselho e principalmente na profissão. E o doutor Tomás Antônio Moraes, meu presidente, também amigo de longas datas, de ginásio, de faculdade, de praia e também de muitas risadas e da profissão, graças a Deus. Então, hoje, estou aqui honrado por estar concedendo essa homenagem a esses ilustres profissionais da classe, ressaltando a todos que a lei ela é clara, quando foi proposta, que essa pessoa tem que ter ilibada, reputação e relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. E isso daí, na hora, eu vi que meus 2 amigos aqui, doutores, preenchiam. Então, fiquei muito honrado mesmo, e principalmente, também, pelo nome que o nosso querido Ariovaldo Risola emprestou para nós criarmos esta lei. Agradeço de coração, doutor, o senhor sempre também prestativo, sempre aconselhando e ajudando. Mais uma ajuda aqui para a nossa cidade, para a nossa classe, e muito obrigado mesmo. Eu gostaria de, só para encerrar, para só justificar também, corroborando com tudo isso que eu estou falando, do doutor Ariovaldo Risola, nosso patrono aqui, eu tive acesso a uma das... Foram inúmeras já, mas eu tive acesso a uma sentença da comarca de Monte Sião, não é nem da nossa comarca, de um processo criminal onde o doutor Ariovaldo Risola, atuando junto com o doutor Daniel Ranzato, na defesa de um denunciado, de um réu, o juiz fez uma observação que eu achei linda e gostaria aqui de dividir com vocês. Ele fala assim no parágrafo: ab início, que é de início, quero deixar
registrada a minha homenagem ao defensor do réu, Dr. Ariovaldo Risola, que, com sabedoria e denodo, atuou neste feito. Honra-me tê-lo atuando neste pretório, sobretudo pelo conhecimento jurídico e científico, e, mais ainda, pelo jurista reconhecido que é nas Alterosas e na terra dos bandeirantes. Sirvo-me prestigiado com sua atuação no feito e, com certeza, tive oportunidade de abeberar de seus conhecimentos jurídicos e ainda de aprender através dos articulados defensivos em prol de seu constituinte. Continua. Saúdo não só como brilhante profissional que é, e muito honra a instituição a que pertence, mas também como homem de sentimentos puros e humanitários, e de virtude austera e retidão de caráter. Desta feita, me sinto confortável para decidir e prolatar adiante a decisão que, a meu aviso, e no modesto entender deste juízo, representa a verdadeira justiça. Consigno também que o acusado foi defendido neste processo por profissional de reconhecida competência no mundo jurídico. Parabéns, doutor Ariovaldo Risola. É de encher os olhos ler uma coisa dessa. É de muita honra mesmo. E aí, para encerrar, quero deixar aqui um abraço a todos e, mais uma vez, parabenizar meus amigos e doutores, doutor Daniel Aparecido Ranzato e doutor Antônio Tomás de Moraes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós aqui no cargo de presidente, às vezes, falhamos em algumas coisas. E quando o Johnny chegou, eu falei, meu grande amigo, né? E o Dula aqui, que eu não, com a Ângela, amigos inseparáveis, né, Dula? Aí você pode ter ficado com o coração meio partido, mas você é um grande amigo e de grande tempo também. E aqui nós falamos de médicos, né? E a semelhança, a responsabilidade dos doutores, e eu estou vendo aí o doutor Aloysio de Mello e o doutor Roberto, que por muito tempo me fez respirar muito, viu? Que ele chegava otorrinolaringologista e ele me dava umas injeções que eu não gostava muito, viu, doutor? Prazer em recebê-lo aqui também, tá bom? Então, a todos vocês. E, nesse momento, passo a palavra ao nosso presidente da OAB, doutor Luiz Arnaldo. Boa noite, doutor. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as vereadoras e vereadores que compõem esta igreja Casa de Leis, e o faço na pessoa do excelentíssimo presidente Luiz Hermínio Nicolai, externando meus cumprimentos aos homenageados e seus familiares, ao comendador Tiago Menezes e a todos os presentes. Gostaria de agradecer ao vereador e advogado Fábio Galvão dos Santos por conceder a oportunidade de indicar os homenageados a tão nobre honraria que é a medalha Dr. Ariovaldo Risola de honra ao mérito jurídico, destinada a advogadas e advogados detentores de notório saber jurídico de reputação ilibada, com mais de 15 anos de exercício profissional e que tenha prestado relevantes serviços aos cidadãos. Ao receber essa nobre incumbência, não tive dúvidas ao indicar os homenageados, pois sou testemunha da brilhante trajetória que marca a carreira desses dois grandes advogados e queridos amigos, Dr. Daniel Aparecido Ranzato e Dr. Tomás Antônio de Moraes, os quais tiveram um importante papel no meu próprio crescimento pessoal e profissional.
meu querido amigo e irmão, Dr. Daniel Aparecido Ranzato, rendo não somente minhas homenagens, como também minha gratidão pela amizade, fortalecida pelo longo período em que trabalhamos juntos no mesmo escritório de advocacia, onde aprendemos com o melhor advogado que esta cidade já viu, meu saudoso pai, Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima. De outro lado, sou também testemunha de toda a sua dedicação, do seu empenho e a sua doação em prol dos cidadãos itapirenses, à frente do Rotary Club de Itapira, como presidente, como membro, renomada instituição esta, responsável por inúmeras obras sociais de amparo às instituições beneficentes, auxílio e caridade em benefício dos menos favorecidos. Diante de tantas qualidades e virtudes, não tive dúvida em indicá-lo para recepcionar tal homenagem, que é o reconhecimento de sua trajetória como advogado e cidadão exemplar. Meus parabéns. Meu querido amigo, Dr. Tomás Antônio de Moraes, essa honrosa homenagem não é suficiente para expressar toda a minha gratidão, não somente pela sua amizade, mas principalmente por me permitir fazer parte de uma grande família, que é a família OAB. Primeiramente, por ter me concedido a honra de integrar vossa diretoria quando em seu segundo mandato, como presidente, compartilhando seus grandes feitos e conquistas à frente da advocacia, além de todo o apoio para que eu pudesse substituí-lo à altura, agora como presidente dessa importante instituição. Todo o seu trabalho, empenho e liderança à frente da instituição invariavelmente gerou grandes benefícios à sociedade itapirense, principalmente ao cidadão que depende da assistência judiciária gratuita, a conceder um local digno para fornecer atendimento jurídico de qualidade, quando da reforma da nossa sede da OAB local, batizando-a como Casa da Advocacia e da Cidadania, Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima. Assim, receba essa homenagem como um reconhecimento por toda a sua contribuição em benefício da sociedade itapirense. Parabéns. Após as palavras do doutor, passo agora a palavra ao nosso vice-prefeito, Mário da Fonseca, grande amigo, companheiro, representando meu irmão Toninho, que realmente se prepara aí para uma cirurgia e de coisa de rotina, mas sempre preocupa, né? Então a palavra está com o Mário. Senhor vereador Fábio Galvão dos Santos, autor do projeto que concede essa honraria, vereador André Siqueira, vereadora Maísa, vereador Carlinhos, vereadora Bete, ilustre presidente da 95ª subseção de Itapira, doutor Luiz Arnaldo Alves Lima Filho, conde Tiago de Menezes, homenageados o doutor Tomás, doutor Daniel, sua esposa, a doutora Leovaldo Rizola, sua esposa, público aqui presente que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero primeiramente agradecer, e te deixei por último, presidente, de propósito, viu, para te cumprimentar, porque eu quero mais é te agradecer por ter nos colocado antes dos homenageados para falar, porque depois deles é praticamente impossível falar qualquer coisa. Então receba nosso muito obrigado. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz e muito à vontade de estar aqui hoje, representando o prefeito Toninho Bellini, que, como foi dito, não pôde estar presente por motivos de saúde, porque eu sou um grande apreciador do direito, da advocacia. Eu me formei advogado, me formei em direito, me tornei advogado, mas pouco exerci advocacia, embora sempre admirei o trabalho do advogado, do juiz, do promotor, porque logo após me formar,
eu iniciei um caso de amor. Eu me formei em 2003 e em 2004 eu iniciei um caso de amor com a política. E deixei a advocacia um pouco de lado, né? Então eu queria dizer que para mim é motivo de muito orgulho, de muita satisfação poder estar aqui hoje, participando dessa solenidade, que tem o nome do Dr. Ariovaldo Risola. Dr. Ariovaldo Risola, eu tive o prazer de conhecê-lo, não só por termos sido vizinhos durante muito tempo, né, Dr. Ariovaldo Risola, mas também na minha primeira eleição que eu disputei no ano de 1996. O doutor Ariovaldo Risola foi candidato também junto com o grupo que eu fazia parte. O doutor Luiz Arnaldo foi candidato na época a vice-prefeito. E o doutor Daniel Ranzato também foi candidato a vereador, né? E ali eu pude conhecer e ver mais de perto esses brilhantes advogados. Então hoje eu quero dizer que, como representando o prefeito municipal, para nós é motivo de muito orgulho. Quero parabenizar o vereador Fábio pelo acerto do projeto, a OAB pela indicação dos nomes. Hoje nós temos aqui o doutor Ariovaldo Risola, que é um dos maiores advogados de tribunal do júri do estado de São Paulo, se não do nosso país, com mais de 300 plenárias realizadas. Quem advoga sabe o quão difícil é para um advogado realizar um tribunal do júri. E o doutor Ariovaldo Risola realizou já mais de 300 tribunais do júri. E com certeza, doutor Risola, o senhor pode ter certeza de uma coisa: o senhor influenciou muitas pessoas a seguir a carreira do direito pela sua atuação ilibada, combativa e correta. Então receba as homenagens do Poder Executivo Municipal. O seu nome é mais do que merecido e um agradecimento por tê-lo emprestado a essa honraria. O doutor Daniel Ranzato também é um excelente advogado, um advogado extremamente combativo, né? Quem teve o prazer de conhecer, de atuar com ele, pode ver o quão combativo, o quão competente é o doutor Daniel Ranzato, quão reconhecido pela nossa sociedade ele é hoje. E o doutor Tomás, que também é um brilhante advogado na área previdenciária, se destacou na área previdenciária e também, não sendo só um bom advogado na área previdenciária, foi um excelente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que modernizou a Ordem dos Advogados e deu uma nova cara à Ordem dos Advogados quando assumiu a presidência. Então eu quero aqui, presidente Mino, deixar minha admiração, deixar todo o meu respeito e parabenizar a todos os homenageados e aos vereadores que concederam essa homenagem. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito bem. Sempre eu crevo um pouquinho o protocolo, que às vezes ele é muito, né, severo, tem que ser assim. E o Mário citou uma data aqui do ano de 2004, aonde ele se encantou, né, e se direcionou para a política. E hoje, eu sou suspeito, mas eu tenho no Mário, apesar de mais velho que ele, eu já na minha 5ª legislatura, e quando eu entrei aqui, eu não sabia absolutamente nada de Câmara Municipal. E eu digo que a Câmara Municipal, aqueles que levarem aqui a nossa casa a sério, a gente sai daqui um pouco de tudo. Um pouco médico, um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco dentista, um pouco tudo que vocês puderem imaginar, por tanta coisa que aqui chega. E o Mário, vocês podem ter certeza, o Mário ele é a pérola da prefeitura, em todo o tempo que ele nos acompanha. Ele é de uma sabedoria imensa, imensa na parte jurídica. No começo, nós precisávamos dele aqui. Eu não dava um passo sem perguntar ao Mário, Mário, o que nós vamos fazer? Isso aqui pode, não pode? E ele falava, vamos por aqui, Mino, vamos por aqui, vamos por lá. E assim foi, porque lá em 2004, na nossa primeira vinda para a Câmara, Itapira realmente era uma guerra política. E quando a gente aqui chegou, essa casa fervia. Então a gente tinha que tomar muito cuidado e aos poucos as coisas foram melhorando. E hoje eu digo que essa Casa de Leis ela é uma maravilha estar aqui. Um respeito enorme entre os vereadores.
e deixando de lado aquela perseguição política, aquela coisa que todos vocês sabem, que Itapira foi realmente um palco de muita guerra, porque a política aqui era muito pesada. Espero que esse tempo passe, que pessoas como o Mário, advogados como vocês, médicos como aqui estão, e vereadores, cada um na sua profissão, que a gente lute por um país melhor, que a gente de verdade se preocupe com os mais carentes e necessitados, porque fazer discurso é muito fácil, mas na hora de se botar em prática aquilo que tem que ser feito, muitos poucos fazem, ou esquecem, depois que chegam no alto da escada, de olharem para trás. Então, Mário, você tenha certeza que, para mim, você é uma pessoa que dá uma direção, dá um norte para que a gente possa seguir, e ele não é só um vice-prefeito, ele é dentro da prefeitura hoje, junto com o Rosário, que está aqui. Desculpa, Rosário, não tinha ainda te apresentado, mas o Mário, ele é o braço direito, esquerdo, e ele é o cara que hoje, junto com o prefeito, ele carrega a prefeitura nas costas, junto com todo o secretariado. Então é importante que a gente diga isso, tá? Para que as pessoas saibam que como foi bom uma pessoa como o Mário estar na política. Porque hoje as pessoas dizem, político é tudo igual, né? E eu gostaria que esse termo nunca mais fosse usado, e que pessoas de boa índole, com muita retidão, realmente que estivesse na política, para que junto com toda a população a gente possa fazer, no mínimo, tá, a nossa cidade diferente. Então, esse é um pensamento meu, e desculpa até, é um desabafo por estar aqui quebrando um pouco o protocolo. Tá ok? Obrigado. Imagina. E antes de passar a palavra aos homenageados, então, algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Que também fica à disposição de vocês. Carlinho, Beth, Maísa, André. Tá bom. Então, podemos passar a palavra já, Roberto? Já podemos? O doutor Tomás, por favor. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal de Itapira, vereador Mino Nicolai, e dizer para você, Mino, que você foi cirúrgico no seu discurso de abertura. Realmente, ser advogado hoje em dia, num país de enfrentamento, não é fácil. Todos os dias nós vivemos com ameaças, tentativas de vilipêndios e tentativas de intimidação. Mas nós não esmorecemos. Eu aprendi desde os bancos acadêmicos da Faculdade de Direito de Pinhal a sempre brilhante história e conselho do saudoso Raimundo Pascoal Barbosa. Advogado precisa ter coragem, saber ler e escrever ajuda. E é com essas palavras que nós realmente enfrentamos dia a dia para defender a Constituição, defender as leis, defender os bens, defender o patrimônio, a honra e a vida, às vezes, das pessoas. Agradeço. Quero cumprimentar também o vice-prefeito municipal de Itapira, Mário da Fonseca, colega advogado, secretário dos negócios jurídicos da prefeitura, tem desenvolvido um brilhante trabalho.
acabou com toda aquela parafernália que tinha dentro da prefeitura contra advogado, de não deixar ver processo, de não deixar ver carga de processo, de ameaçar advogado em processo administrativo. E quem é advogado está aqui e sabe e participou dentro da prefeitura, sabe como que era o jurídico daquela casa antes do Mário assumir. E isso eu não faço menção aos procuradores que estão lá, mas eu faço a menção a pessoas que passaram. E eu, como presidente da ordem, e aqui também que não está presente, o ilustre presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Wilson Breda, enfrentamos as duras penas e combatemos com o bom combate. E parabéns, Mário. Você, juntamente com os procuradores, tem respeitado não o direito do advogado, o direito do cidadão. Porque ali, quando você afronta o direito do cidadão. Você prejudica aquela pessoa, não o advogado. O advogado é apenas assistente, ele apenas orienta. Cumprimentar o meu amigo, também advogado, vereador, autor desse projeto que criou a medalha, doutor Ariovaldo Risola, Fábio Galvão dos Santos, o Faustinho, dizer que você foi feliz na criação dessa comenda com o nome do ilustre homenageado dessa noite, e agradecer você também pela propositura do projeto de decreto legislativo que indicou os nomes para receber a homenagem nesta noite. Fica aqui a minha eterna gratidão. Cumprimentar o vereador André Siqueira, nosso amigo também, a vereadora Maísa, vereadora Beth, cumprimentar o vereador Carlinhos Sartori, também teve importante participação dentro desta casa na nossa gestão na presidência da ordem, também foi autor do projeto que criou o Dia Municipal dos Direitos às Prerrogativas do Advogado, dia 15 de outubro, agradecer a você, Carlinhos, também, cumprimentar o conde Tiago Menezes, cumprimentar o meu colega homenageado desta noite também, doutor Daniel Ranzato, sua esposa Cláudia, sua filha, seus familiares, cumprimentar o doutor Ariovaldo Risola, homenageado dessa noite, sua esposa, Dona Mariazinha, aqui presente, uma pessoa sempre meiga, uma pessoa sempre carinhosa, que a gente tem muita consideração por ela. Cumprimentar a todos os demais presentes aqui, aos amigos, aos colegas de trabalho do escritório, a minha família, a minha esposa que está assistindo em casa, se convalescendo de uma cirurgia. Nós saímos agora à tarde do Hospital Vera Cruz e eu vim direto para cá, mas conseguimos chegar a tempo e viria por qualquer modo, até porque não é nada grave, é uma cirurgia eletiva. Aos meus filhos aqui, a Sofia Helena, ao Teodoro Ricarte, e boa noite a todos. Agradecer aos servidores da Câmara Municipal, cumprimentar também os internautas aqui presentes. Senhoras e senhores, é com gratidão e alegria que me encontro diante dos presentes para receber a honraria concedida por essa egrégia Casa de Leis. Gostaria de começar agradecendo, primeiramente aos vereadores, por reconhecerem os esforços de todos aqueles que têm trabalhado incansavelmente em prol da nossa comunidade. Ao presidente da OAB local, Dr. Luiz Arnaldo Alves de Lima Filho, por indicar o meu nome, a quem eu tenho como amigo, a quem participou das nossas gestões e a quem sempre tivemos francas e abertas conversas para expor os nossos pensamentos a respeito de política de ordem. E a quem realmente assumiu a presidência da ordem e tem dado continuidade a todo aquele trabalho que começou lá atrás com seu saudoso pai, Dr. Luiz Arnaldo Alves de Lima. Minha eterna gratidão.
mais uma vez ao vereador Fábio Galvão dos Santos, aos colegas do nosso escritório, aos advogados que me fizeram dirigir a ordem local por 2 mandatos consecutivos, aos meus companheiros de diretoria que emprestaram apoio incondicional. Esta homenagem é para todos nós. Aqui eu vejo o Galvão, vejo a Helena também, que fez parte da nossa diretoria, juntamente com o Fábio, o Faustinho também fez, Luiz Arnaldo. Não é só minha essa homenagem. A Uniese, na pessoa do vice-reitor, professor William Antônio Zacariotto, pela confiança depositada no nosso trabalho junto ao conselho daquele centro universitário. Aos meus amigos, à minha família, aos meus pais, Neide e João, à minha irmã Tami, à amiga Rosana e seus familiares, à minha esposa Clélia e aos meus filhos Sofia, Helena e Teodoro. Quero expressar minha profunda gratidão. Vocês estiveram ao meu lado durante todos os desafios e vitórias, sempre me apoiando e encorajando a continuar. O amor e o apoio foram a força que me impulsionou em momentos difíceis e compartilharam comigo a alegria de cada conquista. Hoje, olhando para trás, recordo cada passo dessa jornada que me levou a esta honra. Cada ação, cada esforço foi guiado pelo desejo sincero de contribuir para o bem-estar e o progresso da nossa querida cidade. Cada iniciativa, por menor que fosse, foi um reflexo do nosso comprometimento em fazer a diferença na vida das pessoas deste mesmo espaço em que vivemos. Esse reconhecimento não pertence apenas a mim, mas sim a todos aqueles que caminharam ao nosso lado e nos apoiaram ao longo desses mais de 20 anos. Receber esse reconhecimento pelos serviços prestados, que tive o privilégio de prestar, é uma emoção indescritível. A Câmara Municipal, ao me conferir esta honraria, não apenas valida os meus esforços, mas também reforça a importância do trabalho coletivo e do comprometimento com o bem comum. Comprometo-me a continuar trabalhando incansavelmente, como sempre o fiz, ciente que esta honraria também nos reforça da responsabilidade contínua que temos para com a cidade. Agora, ao final, registro que esta casa teve a sabedoria de criar a honraria e dar a ela o nome do estimado e jurista advogado Dr. Ariovaldo Risola. A escolha não poderia ser outra, a de prestar uma homenagem merecida a um causídico cuja trajetória é marcada por prestação de relevantes serviços à justiça e à sociedade. É mais do que o decano da advocacia itapirense. É um ícone do tribunal do júri e da advocacia criminal. A longevidade da sua carreira não é apenas um testemunho da sua habilidade, mas também um testemunho da sua paixão e da sua perseverança pelo tribunal do júri. Ao longo desses mais de 60, quase 70 anos de advocacia, nos seus 88 anos de idade, ainda enfrenta desafios complexos em inúmeras batalhas jurídicas, demonstrando não apenas sua habilidade legal, mas também o seu inabalável compromisso com a justiça. Diria, o que verdadeiramente distingue o Dr. Risola é a sua generosidade, com a qual ele compartilhou seu conhecimento e orientação com as gerações mais jovens de advogados, dando base e sustentação aos mais novos. Sua capacidade de ser um mentor atencioso
E um exemplo inspirador é algo que não pode ser quantificado em processos ganhos ou casos resolvidos. Defensor intransigente da inocência, sempre foi uma fonte de esperança, coragem e alívio para aqueles que se encontram no centro de um sistema legal, muitas vezes intimidador, complexo e injusto. Com coragem, resiliência e uma mente aguçada, sempre buscou por justiça, acreditando na presunção de inocência como um princípio fundamental, dedicando seu talento, tempo e energia para garantir que essa presunção fosse respeitada e defendida. Um ser empático que se envolve com seus clientes, tem a compreensão que cada caso é uma história humana única, repleta de emoções, angústias e esperanças. Ao longo de sua carreira, Dr. Risola, o senhor não apenas obteve vitórias, mas o senhor proporcionou alívio e redenção a indivíduos e famílias inteiras. Sua paixão pela justiça e sua crença como uma força de bem impactou a sociedade de maneira profunda e duradoura. Sua dedicação aos mais pobres sempre foi uma demonstração de verdadeiro espírito humano e da crença fundamental de que todos merecem justiça e igualdade perante a lei, independentemente da situação financeira. O senhor dizia e sempre nos ensinou: cobre de quem pode pagar e faça de graça para quem não pode pagar. O doutor Risola sempre foi e é uma inspiração para todos nós. Eu tenho orgulho de compartilhar da sua amizade. Elevou o nome de nossa cidade para todos os cantos deste país. É seguramente um dos mais habilidosos advogados do Tribunal do Júri do Brasil. E sem falsa modéstia, eu igualo a figura do saudoso Valdir Trancoso Pérez. Que me perdoe o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que me perdoe os legisladores em Brasília de não alterar a nossa legislação e permitir fazer aquilo que a edilidade itapirense fez. Homenagear uma pessoa em vida. Nós lutamos até o último segundo para que o Tribunal do Júri de Itapira levasse o nome do doutor Ariovaldo Risola. Mas não, isso é uma questão legal. Mas a Câmara Municipal fez por merecer. O doutor Risola não só merece emprestar o seu nome, mas à frente do átrio do fórum local há de ser colocado um busto dessa figura, desse ícone. Saio desta sessão com um orgulho de ser portador desta medalha de honra ao mérito, Dr. Ariovaldo Risola. Muito boa noite a todos. Eu vou passar a palavra agora, antes do doutor Daniel, ao Tiago, que ele tem uma... Ele disse que é um pouquinho, mas já é de direito, então está com a palavra o Tiago.
ilustríssimos senhores homenageados, eu gostaria só de fazer uma complementação com a permissão aqui do nosso querido presidente desta egrégia Câmara dos Vereadores, da nossa tão querida e mais que bicentenária Itapira. O Dr. Ariovaldo Rizola, além de ser um dos fundadores da nossa Academia Itapirense de Letras e Artes, ele foi fundador da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo, que teve como sede a Estância de Águas de Lindóia, e também lutou nas comemorações dos 180 anos de Itapira para que o prédio da delegacia levasse o nome de delegado Joaquim Firmino. Isso foi uma conquista nossa, pedida ao Estado da Academia de Letras. E o doutor estava lá, assim como estava com seu pai, filho também de um outro grande nome a quem essa cidade muito deve, o comendador Benedito Alves de Lima. Excelente prefeito, a quem esta egrégia Câmara Municipal deve-se a sua mudança para cá em 1967. A quem essa cidade deve, em 1968, a criação de um museu histórico. Comendador Benedito Alves de Lima. Um homem que muito fez ao lado da sua esposa pela cultura dessa cidade. E o doutor Ariovaldo, ele vem de uma geração rara. Se nós tivéssemos a Carmen ainda, ela com certeza estaria recebendo as personalidades do mundo jurídico lá na usina, como fez tantos anos. Quando eu tomei posse na Academia de Letras em São João da Boa Vista, não era o juiz, o promotor da cidade que me saudaram, era o doutor Ariovaldo, que foi para lá, em comitiva. E tantos eventos maravilhosos que nós fizemos juntos, em Amparo, em Águas de Lindóia, em tantas cidades, né? Então, eu sou testemunha dessa atuação do doutor. E é uma alegria que o nome dele, transformado hoje em honraria, através do querido e jovem vereador Fábio, venha galardoar duas pessoas que eu acompanho desde criança. O Daniel, que quando eu era estudante no Júlio Mesquita, ele já agitava a escola, porque ele já participava de grêmios, já era polêmico, já era extremamente atuante. Eu morei durante um tempo ali na Presidente Kennedy, e eu sou testemunha de toda a atuação do Daniel, da família dele, e do Tomás. O Tomás fez tanto pela OAB que poucos advogados de Itapira sabem. E eu tenho muito carinho por você, não só pela sua pessoa, por você ser filho de quem você era, de duas pessoas muito queridas para mim e para os meus pais. Então, mais uma vez, parabéns aos dois. E ao doutor Ariovaldo, eu tinha que falar essa participação sua, e que, além de tudo, o senhor é membro honorário da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de Minas Gerais, né? Então, é para complementar o seu currículo. Boa noite, muito obrigado. Meu Deus, hein? Se a gente for passando a palavra, vamos descobrir coisas aqui, doutor. O senhor, vamos ver se vai ter tanto espaço aqui para tanta coisa, né? Parabéns, realmente. Doutor Daniel, está com a palavra. Uma boa noite a todos. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, Luiz Hermínio Nicolai. Meu colega, advogado, vice-prefeito, representando o prefeito municipal, Dr. Mário da Fonseca. Meu colega, vereador, advogado, irmão, camarada, confidente, Dr. Fábio Galvão dos Santos. Conde Tiago Menezes, que bem lembrou a infância, né? Nosso querido Júlio Mesquita. Ilustríssimo senhor Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima Filho, muito digno presidente da 95ª subsecção da OAB de Itapira, que o nosso relacionamento dispensa, é difícil encontrar palavras.
Faço também aqui uma referência ao Dr. Luiz Sérgio Carvalho Santoro, procurador de justiça aposentado do Estado de São Paulo. Aos vereadores André Luiz Siqueira, Maísa Fernandes, meu colega Carlos Alberto Sartori, Elizabeth Manuel, Dr. Firmino Sanches Filho, presidente do Rotary Clube de Itapira, meu companheiro, sua esposa, minha companheira da Casa Amizade, Gilza Scholl Sanches, meu seleto amigo, Tomás Antônio de Moraes, que me dá a honra de estar ao seu lado hoje, nessa singela homenagem. Aos meus colegas advogados aqui presentes, as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, que ficam mais tempo comigo até do que com a minha família, a Débora Fuini, a Miriam Turato, a Juliana Cunha, aos demais colegas advogados, minha esposa maravilhosa, Cláudia Aparecida Godoy Ranzato, que talvez você tenha sido a pessoa que proporcionou que eu chegasse aqui. Minha amada filha, advogada, doutora Camila de Godoy Ranzato Barbosa, que muito me honra que tenha a mesma profissão do seu pai, que tem uma carreira brilhante no mundo empresarial. Faço referência aqui aos advogados Benedito Galvão dos Santos, João Carlos Sertório Canto Filho, Alexandre Misto, Orsini, a doutora Vanessa Feirini, a quem a doutora Márcia Maria de Freitas Machado, e aqueles, em nome de vocês, eu saúdo a nossa classe de advogados desta noite. Ao doutor Orovaldo Rizola. Doutor Rizola, depois de tanto o que foi dito de Vossa Excelência, eu ter ficado antes de Vossa Excelência, eu não sei nem até o que dizer. Porque tudo que eu disser sobre o senhor seria pouco do carinho, da nobreza, da honraria, dos nossos diálogos semanais, da parceria na advocacia já em quase 20 anos. A sentença do Dr. Juiz Milton Furquim, de Monte Sião, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele me chamou ao seu gabinete, perguntando-me se eu iria ofender, se eu tocasse no nome da pessoa do Dr. Ariovaldo Rizola, antes de sentenciar o réu. Eu falei, Dr. Milton, eu nunca vi nenhum juiz fazer isso. Fazer um introito em homenagem a uma pessoa, como foi feito ao Dr. Rizola. Mestre, orientador, carinho de pai, a que eu igualo, porque meus pais hoje, infelizmente, não estão aqui, meus irmãos, sinto falta deles hoje aqui, presidente Mino. Imagina, doutor, tudo que o senhor disser sobre mim é lisonjeiro. Aos meus amigos de infância, Fábio Franciosi, Fabiano Grassini, que muito me honra aqui hoje. Doutor Fábio, o doutor Tiago disse uma coisa aqui hoje que também me fez me lembrar. A homenagem em vida das pessoas. Quando eu olho para trás, até este momento, e eu relembro que eu já estou há 30 anos advogando, eu fico perplexo. Porque, doutor Fábio, hoje nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. Nós estamos tendo contato humano hoje. Nesse mundo do século XXI, pós-pandemia, que nos transformou, nos amedrontou, e até porque nos tornou hostis. A insensatez humana. Então, quando você se depara com uma lembrança maravilhosa que o senhor nos fez, eu chego até
a emoção. Por quê, doutor Fábio? Por incrível que pareça, a advocacia ela está em extinção. O advento da inteligência artificial vai tornar o advogado, não digo obsoleto, mas eu temo pelos colegas em início de carreira, se terão a oportunidade de chegar a 10, 15 anos de banca advocatícia. Numa sociedade que nos monitora 24 horas por dia, a pessoa não pode errar. A democracia sendo atacada pelo que você pensa, por quem você vota, ou por quem a pessoa acha que você vota. A democracia, ela é tão complexa de se explicar, porque ela é um exercício diário de você ter o direito a uma casa, a alimentação. Eu sempre ouço do Dr. Risola a frase que o Dr. Tomás fez referência: cobre de quem puder pagar e não cobre daquele que não pode. Porque, doutor Fábio, os colegas que estão aqui presentes sabem que, na esmagadora maioria das vezes, a população não tem recursos e ela quer ouvir a opinião do advogado. Então, nós temos a obrigação moral, constitucional e, como os humanos que somos, de ouvi-los. Então, eu quero que vossas excelências, minhas senhoras e meus senhores, que estão aqui nessa noite, deixaram os seus lares para que nos prestigiem. É uma emoção grande, é um carinho que nenhuma palavra, nenhum adjetivo pode qualificar da gratidão que vem do fundo do coração e da minha mente. Mas, uma coisa eu quero dizer a todos vocês, eu não quero me alongar, porque acho que nessa noite maravilhosa, nessa solenidade, nessa sessão, presidente Mino, e no seu projeto de lei, Fábio, que foi transformado nessa maravilhosa honraria, nessa comenda, eu que tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Luiz Arnaldo Alves de Lima, talvez só o Dr. Risola, na altura dos seus 60 anos, 70 de advocacia, eu tive o prazer, como presidente do Rotary, de homenageá-lo no transcurso dos 50 anos de advocacia de Vossa Excelência. Eu, em seu nome, doutor Risola, eu quero finalizar dizendo a palavra de Eduardo de Couturé. Quando você for advogar, saiba ouvir antes de falar. Uma boa noite a todos, Deus ilumine e proteja vocês e muito obrigado. Com certeza, uma noite de muitas lições para nós aqui, né? De ouvirmos tantas pessoas de sabedoria, sombra de dúvida. E então, nosso tão esperado, então, discurso, né? Do doutor Ariovaldo Risola, nos dê a honra de suas palavras, por favor. Excelentíssimo presidente da Câmara de Itapira, doutor Luiz Hermínio Nicolai, meu caro vice-prefeito, doutor Mário da Fonseca, querido vereador, doutor Fábio Galvão dos Santos, excelentíssimos vereadores aqui presentes, eu saúdo a todos na pessoa do doutor Galvão dos Santos, doutor Luiz Arnaldo Alves Lima, doutor Daniel Ranzato, doutor Moraes, povo de Itapira, meus senhores, minhas senhoras, eu gostaria de declinar o nome de todos, mas eu faço referência aos senhores, saúdo na pessoa
do Dr. Firmino Sanches, a todos os presentes que aqui estão, meus senhores, minhas senhoras, se a mim me fosse possível, se Deus me delegasse poderes para que eu definisse a palavra rezar, eu diria sem qualquer sombra de dúvida, sem usar de formas meândricas ou tortuosas, eu diria assim em linha reta, que rezar é elevar o pensamento ao infinito em busca do Criador, é o mesmo que dizer a alma fale. E nesta noite, eu me ajoelho, eu me genuflexiono diante de Deus, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Criador do céu e da terra, conhecedor de todas as causas e reconhecedor de todos os efeitos. Que Ele sim, que Ele venha nesta noite iluminar a minha mente. E queiram todos os imortais, os santos, os justos e os puros, guiadores que sempre foram e o são de minha língua, para a tudo que eu diga aos senhores e às senhoras, não possa e não deva ser contestado, não possa e não deva ser duvidado, mas que deva e possa ser ponderado, que possa e deva ser conscientizado. Eu espero, nesta noite, proferir algumas palavras descoloridas, obscuras, sem nexo talvez, mas que traduzem o nosso sentimento de gratidão e apreço a todos os vereadores que exauriram toda a sua potencialidade ofensiva no bom sentido para que eu viesse hoje receber a medalha. E com palavras maravilhosas que eu recebi esta noite. Eu nunca na minha vida eu tive uma noite tão contente, tão prazerosa como esta noite. Se tivesse em minhas mãos hoje os maiores e os melhores dicionários da língua portuguesa, eu não encontraria palavras que viessem agradecer a todos os vereadores, ao conde Tiago Menezes, meu grande amigo. Sinto não ter esse poder descritivo dos sentimentos interiores, que foi apanágio triunfal de Cícero e Demóstenes. Sinto não poder me desincumbir desta missão com o brilhantismo dos oradores de raça, daqueles para quem a palavra se transforma num minuto até num cinzel, capaz de encontrar formas maravilhosas, encantadoras, imprevisíveis, que arrastam as multidões entusiasmadas em delírio, insensíveis a outras emoções, que não aquelas advindas desta mágica caudal de ritmos cristalinos na sua heterogeneidade fascinante. E eu diria, que pena que esta palavra pobre não diga o gesto tão nobre dessa Câmara querida. Para lhe agradecer, seria preciso transformar em luz a prece sentida. Para falar da minha carreira como advogado, eu tenho que me reportar, me transportar à solidão. A solidão é a companheira necessária e premente, nas horas, nos minutos e nos segundos até, em que precisamos formular um retrospecto sentimental e emocional. E todas as vezes que eu a conclamo, ela me tem sido indispensável. Os pensamentos sobem, se elevam em espirais, fazendo-me voltar ou retroceder ao primor de meus 18 anos, na veneranda idade em que as fibras sentimentais começavam e começam a espargir centelhas de simpatia em relação a uma pessoa, a uma família ou a uma profissão. Então, tudo aquilo que eu pensava que fosse algo transitório, passageiro, fugaz, próprio da idade, não. Aquilo ficou gravado, chancelado, marcado com letras de ouro nos anais da minha história,
bem no recôndito mais profundo de minha alma. Aos 18, 19 anos, quando eu estava tentando entrar na Faculdade de Direito de Campinas, na Universidade Católica, eram 10 mil candidatos para 180 vagas, porque dos 21 estados, que era aquele tempo em 59 até 64, somente 3, 4 capitais tinham faculdade de Direito. Campinas era uma cidade. Então, lá haviam 10 mil candidatos para 180 vagas. Eu consegui passar no 15º lugar na Faculdade de Direito. Então, vejam, meus senhores, a luta, e valeu a pena. E hoje eu tenho levantado a voz. Por que eu fui fazer advocacia? Quando eu passava pela cadeia aqui no parque, eu via aqueles presos na cadeia, na grade, eu falava, um dia seria advogado para tirá-los da cadeia. Que a cadeia no Brasil, os presídios do Brasil não ressocializam ninguém. Eu conheci diversos países e diversas prisões, inclusive San Quentin na Califórnia, os reclusórios no México. Lá sim, porque lá dentro o sujeito tem uma biblioteca, tem uma televisão, tem os médicos, tem o dentista. Aqui no Brasil, os presos, por exemplo, vão ao dentista só quando é para extrair o dente, não vai para obturar o dente, vai para extrair o dente. Então, não são ressocializados, eles se tornam mais criminosos ainda. E, a bem da verdade, de quase 300, 500 júris que eu tenho feito, os clientes que nós defendemos e o doutor Daniel, 90% não retornaram ao crime, porque nós, além de absolvê-los, nós conversávamos com ele o mês inteiro para que eles não retornassem ao crime. Então, de todos os crimes que eu defendi, Itapira, homicídio de Itapira, Mugimirim, fui considerado um grande advogado de Mugimirim pelos júris que eu fiz, nenhum voltou a cometer o crime. Então, vejo a diferença. Então, eu tenho lutado muito pela justiça. Eu tenho lutado pela justiça, que a vontade perpétua e constante de dar a cada um aquilo que é seu. A injustiça, senhores, por ínfima, por pequena, por minúscula que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranquilidade do coração e a estima pela vida. O desprezo à justiça nada mais é do que um desses terríveis venenos que, inoculados, levados, carreados à circulação, operam no espaço de algumas horas a decomposição do organismo inteiro e preparam pela energia orgânica a morte irremediável e violenta. Eu não conheço duas coisas tão maravilhosas como a verdade e a justiça. Ambas salvadoras, ambas suaves, são como dois cimos de névoa e de luz que se contemplam nas alturas imaculadas do horizonte. Aqui, nesta casa de lei, não podem entrar, como de fato não entram, as paixões que tumultuam a alma humana, porque este recanto é o refúgio soberano da justiça. Uma justiça tão alta como a coroa dos reis e tão pura como a coroa dos santos. Eu tenho certeza que até quando as águas dos rios correrem para o mar, as montanhas lançarem a sua sombra nas verdejantes colinas, eu tenho certeza que daqui desta casa só sairá a justiça. E a justiça é essa vontade perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. Quando os senhores, quando todos aqueles que têm o poder na mão, até os pais e as mães, lutem sempre pela justiça e não só pelo direito. Porque o direito é essa ciência que tem por objeto o conjunto orgânico das condições de vida do indivíduo e da sociedade, dependentes da vontade humana e que necessários sejam garantidas pela força coercitiva do Estado. Já a justiça não tem força, a justiça é clara, a justiça é espetacular, a justiça é tranquila. Antes, se os senhores tiverem que escolher, todos aqueles que lutam na vida, entre a justiça e o direito, escolham a justiça e não o direito. Porque tudo que é justo é direito e nem tudo que é direito é justo. E eu dou um exemplo. Dr. Júlio dos Santos, quando veio para Itapira, me contou uma coisa interessante sobre a justiça e o direito. Na cidade em que ele estava, um sujeito que tinha 20, 30 casas de aluguel, entrou com uma ação contra um velhinho de 80 anos que não podia pagar o aluguel. O velhinho era limpo, ia de terno, espetáculo. O juiz foi ouvi-lo, ele levou lá todos os remédios que ele tomava numa sacola. Falou, doutor, eu não sou velhaco, eu não tenho dinheiro para pagar, eu faço a minha comida, eu faço tudo, eu não sou velhaco, eu não posso pagar, eu estou doente, veja aqui os remédios. Doutor Júlio dos Santos o manteve na casa.
O que o advogado contrário fez? Recorreu para o tribunal manteve o velhinho na casa. Por quê? O dono das casas tinha direito de tirar o velhinho da casa, mas era justo que ele tirasse? Era justo deixar o velhinho no sereno, passando frio, tomando chuva? Não, ele manteve o velhinho na casa. Depois o velhinho continuou, porque a turma fez uma cotização e pagou tudo para o velhinho. Então, vejam, senhores, o que é a justiça e o direito. Então, nós temos que seguir sempre. Até Cristo, por exemplo, foi favorável à justiça e não ao direito. Porque quando Maria Madalena, que era prostituta e depois regenerou, tornou Santa Maria Madalena, quando quiseram apedrejá-la, Cristo, que olhou no rosto dela, viu o coração dela, viu pelos olhos que ela não voltaria a prostituir, que ela era regenerada, que ela era uma outra mulher que ia acompanhá-lo, ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles tinham o direito de atirar a primeira pedra, porque era o direito que eles tinham de bater a pedrada à prostituta. Mas Cristo, como viu que ela era honesta, que ela tinha regenerado, falou isso, quer dizer, foi mais justiça do que direito. Então, ele venceu a justiça de Cristo e não o direito do povo. Então, é por isso que tem que seguir a justiça e não o direito, que é a vontade perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. E eu quero, já está meio tarde, eu quero agradecer a todos, ao conde Tiago Menezes, pelo que falou, ao doutor Galvão, doutor Fábio Galvão dos Santos, que foi o autor desse projeto. Muito obrigado. Meu coração, dificilmente, ao doutor Luiz Arnaldo Ablima Filho, que eu fui colega do pai dele, fizemos dezenas de júris juntos, e quero dizer a você, doutor Luiz Arnaldo Albino, que de todos os júris que nós fizemos, das sustentações orais que fizemos em Belo Horizonte, em Brasília, por exemplo, que eu fui com seu pai, em Belo Horizonte, fomos 2 vezes de automóvel a Belo Horizonte, chegou lá, fomos homenageados pelos desembargadores que saíram de Minas, foram em Belo Horizonte, num réu que não estava pagando. O réu que não podia pagar, e nós dois fomos a Belo Horizonte fazer sustentação oral para o réu. E tiramos o réu da cadeia. Eu e o seu pai, 7 minutos e meio cada um na sustentação oral. Então, você está de parabéns. Eu rezo toda noite por ele. Porque por ele é interessante que quando eu com o doutor Luiz Arnaldo, seu pai, nós íamos fazer júri no interior, os promotores pediam licença. Licença para que eles não nos enfrentassem no tribunal do júri. Eu com seu pai, modéstia à parte. Então, seu pai foi um brilhante advogado, compadre meu, que nós batizamos o seu irmão caçula com a água do Rio Jordão, você sabe disso. Quer dizer, então, é um gigante a despontar na fauna quase que extinta de homens prestadios, úteis, marcantemente prestimosos. Seu pai era um coração um coração voltado para o bem, para o amor e para o mais humilde também. Seu pai não deixava de entrar um recurso para o pobre. Seu pai ia até o fim, pagasse ou não pagasse, ele ia até o fim. Quer dizer, é o lutador, é o sujeito que faz da profissão um sacerdócio. É uma maravilha. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer a todos, porque se eu fosse agradecer um por um das palavras maravilhosas do Tomás, do doutor Daniel, do conde aqui, do presidente, o doutor Nicolai, puxa vida, do doutor Galvão, quer dizer, eu não encontraria nem palavras suficientes para agradecer, mas o meu coração, eu estou muito contente por tudo que foi a maior noite da minha vida. Muito obrigado por todos, viu, conde? Obrigado, e o meu coração está saltitante de tanta alegria, que eu nunca tive uma noite tão agradável, tão boa. Agradecendo também a minha mulher, a Mariazinha, pela luta. Agradeço também ao genro, o doutor Aloysio de Melo Sartori, que sempre cuidou da minha saúde muito bem. Então, é por isso que, com 88 anos, a gente está aqui ainda forte, graças a Deus, porque tem cuidado muito bem da minha saúde, com a sua esposa, com a Fátima. Enfim, é um agradecimento. Doutor Roberto Nibene, são pessoas... O presidente do Rotary, que está presente, o doutor Firmino Sanches também, que é uma pessoa maravilhosa e que está aqui presente também. Então, muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado.
Bom, gente, isso tudo é culpa do Faustinho, viu? Temos que parabenizar Faustinho, meu grande amigo, companheiro, Fábio Galvão, que com certeza você promoveu uma noite maravilhosa e junto com os vereadores dessa casa e com esses doutores aqui, né? Até agradeço o doutor Risola, pois até um doutor para mim fiquei importante aqui, né? Mas muito obrigado, Pedro. E eu acho que por estar nesse lugar aqui, eu sempre agradeço a Deus, né? Porque a gente tem a oportunidade de estar sempre exposto, né? E olha que importante a gente ouvir as coisas de todos aqueles que prestaram atenção. Eu não vou fazer propaganda aqui da minha filha, Ingra Venturini Nicolai, que ela se formou psicóloga e já quase doutora, foi trabalhar no ex-centro de ressocialização, antigo Carandiru, de São Paulo. E no meio da pandemia, por 3 anos, ela lá ficou. Escreveu um livro, não vou nem falar o nome, que não é o caso, e ela dizia, no dia do lançamento do livro, que quando ela saía, depois de 8 horas de dentro do presídio, a luz do dia ofuscava seus olhos e doía demais. Imagina aqueles que estão lá dentro. E o doutor disse uma coisa, que o nosso país só leva uma pessoa que está presa, pagando na justiça pelos seus erros, para tirar um dente, nunca para obturá-lo. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês que é muito forte em mim. Enquanto nós aceitarmos que os desprovidos desde a infância, primeiro, de alimento, segundo, a mais importante de todas, educação, e terceiro, longe da família e sem oportunidade nenhuma. Enquanto nossa sociedade achar que isso está certo, vocês podem ter certeza que nós não vamos ter como consertar nada e cada vez mais os que estarão enjaulados e presos vão ser todos nós. Porque alguma coisa tem que ser feita, doutor. As leis têm que mudar, os que têm que pagar por aquilo que fazem, com certeza, mas a raiz de tudo está abandonada. As crianças abandonadas sem educação, sem direito a remédio, sem direito à educação, que é tudo na vida dos grandes países, tudo sempre a educação em primeiro lugar. Então, que a gente tenha nessa noite de hoje, Faustinho, né, por esse ato, um minuto de consciência para a gente poder pensar e transmitir nossos pensamentos às pessoas, para que a gente cuide realmente, né, doutor, daqueles que podem pagar e principalmente dos que não podem pagar. Mas não só para os advogados. Os que não podem pagar alimentos, os que não podem ajudar um irmão, aqueles que estão do nosso lado, às vezes a gente passa e nem se preocupa, né, qual é a situação, porque isso vai nos levar a um caos que não vai ter retorno. Então, isso é uma coisa que eu estou dizendo aqui, que eu estou tirando lição dessa noite para mim, como pessoa. E por quê, para encerrar, muito especial, vou pedir licença à dona Mariazinha, que assim que ela adentrou aqui, fui imediatamente conversar com ela, porque me trouxe a minha infância de 4, 5 anos na rua com um carrinho de rolimã. Em seguida entra o Daniel. Aí, desculpa, né, Daniel? Mas lembrar da dona Mafalda, que os doces, o seu Laércio, que eles me tratavam como pessoas, parecia que era uma coisa assim, poderia falar isso de tantos outros, e por que chamei aqui o Tiago? Pela dona Diva e pelo seu Menezes. Que eu lembro que com os meus pais, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram nisso.
me ajudaram a ter um caminho, a educação, a alimentação e, mais do que tudo, aprender a respeitar as pessoas. E com os avós do Tiago, eu tive oportunidade, junto com tantos outros casais que eu gostaria de citar aqui, tantos que já não estão mais com a gente, que criaram pessoas maravilhosas em Itapira, filhos maravilhosos. Então, que a gente não esqueça que a família é o princípio de tudo e a nossa união é a salvação de tudo. Tá ok? Com isso, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? O doutor Tomás, em nome de todos, está nos convidando para todos, né? Todos os advogados, que vai ter uma recepção para a gente, vai ser no salão de festa da OAB. Então, é na sede da OAB, estão convidando a todos os presentes, tá ok? E assim, espero não ter falado muito também, né? Esta presidência, em nome de todos os vereadores, agradece as honrosas presenças das autoridades, dos ilustres homenageados e seus dignos familiares, dos representantes da imprensa, funcionários da casa e do público em geral, e declaro encerrada essa presente sessão. Obrigado a todos, funcionários, internautas, um grande abraço e muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite a todos. Unificamos povo sempre alerta pela santa glória deste torrão. Verso do sonho, assim disse o poeta, linda, linda, disse o coração, será sempre o brasão. Glorificados pela padroeira, levantemos alto nossa bandeira, viver no amor, amor, lutar, sofrer, sofrer, por Itapira, perfumada flor. Salve, salve, povo de Itapira, este torrão que tudo admira. Ó, linda, linda, ela foi batizada, flores e música e adorada. Salve, salve, querida Itapira, tu és a terra do sonho e da lira. Unidos sempre, sempre no amor, amor, mas isso é sempre perfumada flor. Admira, ó, linda, linda, ela foi batizada, flores e música e adorada. Salve, salve, querida Itapira, tu és a terra do sonho e da lira. Unidos sempre, sempre no amor, amor, mas isso é sempre perfumada